Zeladorcast tá no ar, mais um episódio para vocês, meus amigos, profissionais de educação física, gestores, coordenadores, você que pratica exercício físico, faz alguma atividade física em alguma academia, algum estúdio, algum clube, ou até mesmo na rua, na praia, no bosque, na praça. Seja muito bem-vindo ao episódio 007. Não é o filme 007, mas é o episódio 007 do Zeladorcast. Ó, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, tá? É muito importante para todos nós a sua audiência, a sua presença nesse episódio, nesse projeto. O Zeladorcast, gerando demanda para o mercado fitness, tem um objetivo principal em trazer ideias, projetos, motivação que possa de alguma forma contribuir com o crescimento. Assim, gerando demanda, seja nos treinos, seja na academia, seja no estúdio, seja no box, seja nos projetos políticos, ideias que possam fazer com que a população, as pessoas se mantenham mais ainda ativas, através de um profissional de educação física devidamente registrado no seu Conselho Regional de Educação Física. Gente, sejam muito bem-vindos, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, e você que está me acompanhando também pelas minhas redes sociais ao vivo, esse spoilerzinho de 20, 30 minutos, fica ligado aí, daqui a pouco essa live vai cair e você vai acompanhar só no sábado. E claro, nos cortes que nós vamos divulgar durante a semana. Gente, sem mais demora, eu quero já dar boas-vindas, né? Opa, meu microfone tá fora aqui, tá ao vivo assim mesmo. Gente, ó, sem mais demora, quero dar as boas-vindas pro meu amigo Hassan, seja muito bem-vindo ao Zeladorcast. Para mim é uma honra estar recebendo você aqui, cara. Conversar sobre exercício físico. Você é uma referência do nosso estado na ciência. Você é uma referência no estudo, na contribuição do profissional de educação física. Você vem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a melhor universidade do Brasil, se eu não me engano. Recentemente foi eleita a melhor, o curso de educação física, principalmente. É uma honra estar nesse estado, a UFRN ter essa referência. E você está lá no Departamento de Educação Física, com um grupo de estudo psicofísio, trazendo muita novidade, trazendo ciência, né? Trazendo o que realmente é o correto, a ciência. Precisa da ciência para poder as coisas funcionarem. Sem ciência a gente não consegue. Daqui a pouco você se apresenta para o pessoal, mas vou dar boas-vindas aqui para os companheiros de bancada. Marco estava doente, Dodói, está retornando agora. Seja muito bem-vindo de volta à mesa do Zeladorcast. Isso aí, tudo bem, turma? É uma honra poder estar de volta aqui, né? Depois de alguns dias em off. Mas o trabalho seguiu, né? Nos bastidores, que por trás de tudo isso tem um planejamento, tem toda uma organização. E fico muito feliz em reencontrá-los aqui, estar do lado de um professor que eu tive essa oportunidade de aprender durante uma especialização dentro da própria UFRN, e que vai ser um bate-papo muito interessante, né? E principalmente um ponto crucial, que é a questão da aderência ao treino, de que forma podemos estar melhorando isso. Perfeito, Marcos. O Marcos é que faz tudo acontecer na logística do Zeladorcast, na pauta, no roteiro, na criação do tema, nas copywritings, né? Nos textos que vão para as redes sociais. O Marcos, ele faz realmente o negócio acontecer. E aqui ao meu lado, o Mr. M das redes sociais, do online, Evans. Evans é o nosso head de marketing. Ele que aparece o cliente ou some o cliente, a responsabilidade é dele em fazer isso acontecer. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Você aqui presente na nossa bancada, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Sejam bem-vindos ao Zeladorcast de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí, você que nos acompanha no Spotify também, está nos ouvindo. É um prazer imenso, mais uma vez, estarmos aqui, mais uma semana, né? E hoje a gente trouxe um convidado porreta, viu? Não brinque não, viu? O nível tá subindo, meu amigo. Eu tava até fazendo umas pesquisas aqui para ver que tipo de pergunta eu vou fazer. Agora mas o Marcos já botou umas aqui, mas é isso aí, ó. Hassan, dê boas-vindas aí, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, como o Evans disse, independente do horário que o pessoal vai estar acompanhando esse episódio. Dê suas boas-vindas aí pro pessoal e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, meu amigo? Imagina, Wes, vocês estão fazendo uma propaganda grande, a responsabilidade só está crescendo. Obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto, estar aqui compartilhando conhecimento, trocando ideia. Eu gosto muito
dessa possibilidade que vocês estão criando, né? Porque, assim, isso não é comum, né? Por mais que eu gosto de falar, né? Tem gente, assim, que, né, disponível para falar, mas o espaço, né? E o contato com esse público que a gente quer alcançar, a gente não tem. Então, eu agradeço muito o convite, a possibilidade, e eu vou dar o meu melhor, com certeza, aqui, para atender essas expectativas que vocês botaram na mesa. Valeu. Perfeito. Gente, ó, tem aqui o tema do nosso episódio. Hoje é como a ciência do comportamento pode ajudar os alunos da sua academia aí, você que está nos acompanhando, a terem aderência ao treino. Raça, primeira introdução aí, dentro desse tema. O que é que você pode estar contribuindo já para o pessoal de casa aí, o pessoal que está nos acompanhando? Legal. Eu gosto de falar sobre esse tema porque a resposta final é a aderência. Mas o que é a aderência? Acho que é a primeira coisa que a gente precisa falar aqui, né? Então, quando a gente começa a fazer muda de comportamento, né? Então, o primeiro passo, essa primeira mudança é o engajamento. Quer dizer, você engajou na mudança. Sendo que o exercício não é um remédio que você toma uma vez e ele funciona pro resto da vida, né? Então, assim, por exemplo, o hipertenso, ele tem uma melhora quando ele faz exercício, mas se ele para, aquele benefício ele se esvai, né? Então, a pessoa, quando ganha um condicionamento físico, ela, com algumas sessões, ela ganha tem um resultado rápido, né, em vários aspectos. Mas se ela para de fazer, ela deixa de ganhar, ela inclusive perde aquilo que ela ganhou. Então, eu olho muito por essa perspectiva. Não quero que a pessoa ganhe muito em pouco tempo, mas que ela se mantenha ganhando ao longo do tempo. E a gente consegue isso a partir do momento que a gente promove a aderência, né? Então, essa conexão com o comportamento. Então, assim, partindo desse primeiro ponto, né, existem a ciência, que é o que você estava comentando, ela, para mim, é a melhor ferramenta para a gente compreender as melhores formas de fazer isso acontecer. Então, não adianta... Né, eu até comentei antes aqui no off, né, que a gente se apega muito àquilo que a gente se dedica em fazer. Sim. Só que, muitas vezes, o resultado que a gente acha que está gerando não necessariamente é o resultado que está acontecendo. E aí a ciência ela consegue sistematizar, organizar essa informação e nos fazer ver com aquilo que a gente está produzindo, se a gente está alcançando ou não aquele resultado esperado. Então, basicamente, acho que esse primeiro passo, para a gente entender por que ele está falando sobre esse assunto, né? Isso. No caso, a adesão à prática de exercício físico é quando o cara chega lá na academia, por exemplo, faz a matrícula dele, compra o plano anual de 12 meses. 12 meses. E aí, essa é a adesão. Isso. Adquirir um serviço, basicamente. Adquirir o serviço. Adquirir o serviço. E a aderência seria ele frequentar a academia? Exatamente. Simples assim. Está mais ligado ao hábito. Exato. Ou seja, é o cara que consegue se manter fazendo, que aí... Que o bicho pega. Exatamente. Eu tenho uma dúvida bem pontual, professor, que é o seguinte, a gente sabe que a ciência, ela tá avançando cada vez mais na questão de pesquisas com respeito ao comportamento, né? É por isso que a gente tá vendo cada vez mais pessoas com diagnósticos diversos, né? Com questões mentais mesmo. Estamos falando do autismo, do TDAH, dislexia. Aí quando a gente traz isso para o fitness, a gente sabe que a ciência, ela também avança da mesma forma. Uhum. Agora, eu tenho uma preocupação, porque é o seguinte, a gente sabe também que as academias hoje, elas têm um número muito baixo de pessoas em relação à população brasileira. Quanto por cento? A gente estava falando justamente agora nos bastidores que é 5% pois hoje, né? É o dado mais atual, aproximadamente 4,5%, 5%. Então, a gente tem um número muito baixo. E aí, eu já queria, inclusive, a gente vai até aprender agora, principalmente gestores de academias que estão acompanhando o episódio. Será que durante todo esse tempo as academias elas têm feito algo errado para que elas percam alunos ou para que elas não consigam trazer esses alunos para dentro do seu espaço? O que o senhor acha nesse ponto de vista? Será que as academias elas estão errando em algum ponto? E que ponto seria isso? Já foi direto ao ponto, viu? Não, eu achei assim, sim. Ele estava escutando a nossa conversa. Não pode ser, viu? Ele está dizendo que ele é Mr. M. Essa pergunta, ela é difícil cravar, né? Então, o que eu posso dizer, com base no que eu tenho observado na ciência, é que, de uma maneira geral, não só a educação física, mas de maneira geral, a gente tem lidado mal com
a promoção de comportamento, né? Então, essa é uma realidade. E aí, naturalmente, a educação física entrou nesse bonde, né? Então, e não é culpa do profissional. Eu acho que isso é muito importante dizer, porque às vezes a gente quer culpabilizar alguém, mas existe uma lógica que foi criada, né? Então, faz pouco tempo que foi ganho prêmios Nobel na economia, desmistificando um ponto central, que é dizer que o entendimento que as pessoas elas são racionais. Então, por que eu estou falando sobre esse ponto? Porque se a gente entende que a pessoa é racional, a abordagem que a gente vai ter para lidar com ela, para fazer ela querer ficar fazendo aquele comportamento, é Se eu parto do pressuposto que a abordagem que ela não é racional, então a abordagem é completamente diferente. Então, foi bem recentemente, teve até um livro, um best-seller, né, foi escrito pelo Daniel Kahneman, que é aquele Rápido e Devagar. Então, assim, esse livro, ele marca um ponto que, assim, óbvio que não foi começado a estudar por ele, mas isso ganhou popularidade mais recentemente, que é a ideia de que as pessoas são irracionais. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente tem feito errado, né? Cometer até com o Wesley. Só da concepção da ideia de a gente dizer para as pessoas no pain, no gain, sem dor, sem ganho, a gente está partindo do pressuposto que a pessoa vai transcender aquela dor, vai conseguir superar aquilo, porque ela entende que aquilo é necessário para ganhar e ter resultados. Então, assim, a difusão dessa ideia, por si só, ela já mostra que a gente está indo para o lado errado, né? Então, se você já entende, por outro lado, que a pessoa age de forma irracional, ou seja, ela não está preocupada com o benefício do longo prazo, né? A necessidade do sacrifício, ela está preocupada com a resposta imediata, com a experiência dela no momento. E eu lembro, nunca me esqueço, na academia do Wesley, logo que a minha filha nasceu, a gente foi fazer natação. Se você me perguntar qual é a memória mais forte que eu tenho do espaço, é o cheirinho da pipoca quando eu entrava. Olha aí. Então, Maia. assim, exatamente. Então, assim, veja só, o que eu lembro? A experiência de chegar lá, aquele acolhimento. Então, pipoca é uma delícia, todo mundo gosta. O cheirinho da pipoca, ela já faz você salivar. Então, quer dizer, uma abordagem que está conectada com o outro lado da moeda, não com o processo racional. Porque se tu for pensar no racional, pipoca tem gordura, não tem gordura, é bom pré-treino, não é pré-treino. Rapaz, isso não tem nada a ver, entendeu? Tem a ver com aquela resposta emotiva que a gente tem de se sentir bem, né? De estar gostoso, de estar acolhido. E isso vai contribuir para a aderência. Com certeza, com certeza. Onde é que você... O comportamento que a gente repete é que tipo de comportamento? Aquele que não gera prazer. Né? Se a comida tá boa, tu não para de comer. Né? Não importa se ela eu tô comendo muito, tô comendo pouco, tu come para além daquilo que você precisa. Por quê? Porque tá bom. E aí a gente sempre acaba, né, indo por esse lado. Então a gente precisa dar uma mudada, né, nessa abordagem para melhorar esses números aí. E a academia ela precisa estar em constante evolução, assim, porque a gente fala da questão do longo e do curto prazo, né, do prazer. Sim. Do aluno ele ter aquele prazer do resultado e tudo mais, mas também tem a preocupação com o platô, né? Porque, por exemplo, eu posso, sei lá, em 2 anos eu conquistar a forma física que eu gostaria, vamos falar agora de forma física, né? Uhum. A saúde ela vem por consequência para quem tem interesse em forma física, entre aspas, claro, em alguns pontos isso não procede, mas quando chega em um certo ponto em que a pessoa ela não se vê mais evoluindo, a academia ela pode, precisa e deve intervir nesse ponto, ou a academia ela só se preocupa mesmo com a questão de atrair esse público? Como é que funciona essa parte? Ela tem que se preocupar com o comportamento da pessoa. A gente vê que pessoas, elas, por exemplo, podem ficar na academia 6 meses, 8 meses. E o que é que a academia ela pode fazer para fazer com que essa pra pessoa permaneça mais desse tempo? período? Eu acho que essa reflexão... Ela... Botar pipoca é o primeiro passo, né? Pelo menos pipoca. Fica a dica aí, viu? O que eu percebo assim, primeiro que o resultado, a gente foca muito em resultado. Né? Então, começa por aí. Independente da experiência. Então, você não está preocupado com a experiência da pessoa, você está preocupado com o resultado. Ele pode aproximar ou afastar. Exatamente. E aí, nesse sentido, se a gente está muito focado no resultado, o número de pessoas que chega nessa situação que você está falando aí é baixíssimo. É a minoria.
como eu tava falando, metade das pessoas desistem em 3 meses. O que você ganha em 3 meses? Sabe qual que é a média de frequência mensal das pessoas na academia? Chuta aí. Eu tenho um dado aí de uma rede aí, uma grande rede, que ela chega a 9, 8 vezes por mês. Pô, eu quero ver esse dado aí. Tá porque bom? os dados que eu observo... Não, é completamente... Eu tô ficando preocupado. Incompatível com os dados que eu observo. Eu tô falando de 3 vezes por mês. Sério? 3 vezes por mês. É a média. Caramba. Aí você vai falar o quê? O empresário... semana, né? Quem é que o empresário vê? Aquele cara que tá lá todo dia. Porque o cara que tá lá todo dia tá na tua cara. Mas quem é que ele não vê? A pessoa que não vai nenhuma vez. Que não vai. A gente tem em torno de 20%, 20 a 30% das pessoas paga e nem vai. Nenhuma vez. Então, assim, vamos lá. Por que eu vou me preocupar com a pessoa que estagnou no resultado se a minoria das pessoas chega nessa condição? Perfeito. Então, na verdade, eu quero fazer aquele camarada que começou, se matriculou ontem, ele passar do limite de 3 meses, que a maioria vai desistir. Então, se você tem a ideia de que a maioria está indo embora, em um ano, 100% das pessoas foram embora. Esse é o dado. Na melhor academia, 20%, 20% a 30% fica depois de um ano. Então, você está tratando com um público muito pequeno quando a gente está pensando em resultado. E aí a maioria das academias pensa assim. O cara tem que ir atrás das pessoas que não estão lá, então, né? Para poder saber o que é que está acontecendo. Seria mais ou menos isso. E quando né? a pessoa chegou na tua academia, tu tem que entender que ela tá ali por um fio para desistir. Então você tem que fazer o quê? Que aquela experiência dele tá ali seja boa. Então, a pipoquinha, café. É trocar ideia, entender o que a pessoa está precisando, entendeu? Ela se sentir acolhedora, né? Existe, eu estava comentando que tem uma teoria amplamente difundida na literatura, que é a teoria da autodeterminação, que ela fala das necessidades psicológicas básicas. Perfeito. Necessidades psicológicas básicas. Então, se a gente não dá suporte para essas necessidades psicológicas básicas, as pessoas elas se desestimulam em realizar aquele comportamento. A pessoa se sente mais engajada em comportamentos que dão suporte para isso. Quais são as necessidades psicológicas básicas? Competência, vínculo e autonomia. Sim. Então, se você fortalece essas 3 necessidades, então eu chego lá, tô com meus amigos, divertido, agradável, encontro o Wesley, troco uma ideia, faço meu exercício junto, a gente brinca, a gente conversa. Bom, então relacionamento tá bom. Eu vou num lugar... Você não vai na casa dos teus amigos para falar besteira, para papear, você não tem nenhum propósito, tá ali, mas tu gosta de estar lá. Se sente bem. Eu não tô procurando resultado ali. Não tá nada, só quer estar ali, toma uma cerveja, até faz coisa que nem é tão bom para nós, mas a gente faz, porque é bom estar ali, é interessante. Agora tu chega num lugar, te chamo para fazer, pronto, eu gosto de escalar. Se eu te chamar para escalar e na primeira tu chegar e não se sentir capaz de fazer, olhar, te botar num negócio bem difícil, você acha que tu vai voltar? Volta mais não. Você faz forçar, sentido. A sensação de competência, zero. gera um gatilho Perfeito. ali. Zero. Desiste na hora. Aí autonomia. Tu gosta de fazer de um jeito. Aí chega o professor, o responsável diz lá, não, tem que fazer de outro. Peraí, cara. Não posso nem escolher. Não, quem sabe sou eu. Que vontade que a pessoa vai ter de estar ali, entendeu? É tudo do meu jeito. Não é nada do teu jeito, porque quem sabe sou eu. Quem manda sou eu. A competência, né, a necessidade de autonomia foi pro saco. Foi suprimido. Mais da metade da população sedentária, a gente tem 5% de penetração de pessoas com matrículas em academia. Você trouxe um termo, no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Perguntar para o Marcos aqui. Eu, quando atuava como personal trainer, eu juro para você que eu dizia para minha aluna, no pain, no gain, minha filha, bora. Todo mundo. Infelizmente, a gente foi ensinado assim. Minha filha, bora lá, assim. Agacha, no pain, no gain. Marcos, você também prescrevia. Eu mudei, graças a Deus eu entendi isso. Não pode, cara. Principalmente depois que eu comecei a acompanhar lá a psicofísio, o Raça, comecei a entender, comecei a acompanhar nas redes sociais o que ele... Eu disse, vige, não faz sentido não, isso não. A gente precisa direcionar os nossos serviços, nossas academias, para um público que a gente consiga incluir e não excluir. Sim.
Por mais que ele tenha adesão, a gente acaba excluindo ele no meio do processo, no meio do negócio aí. Mas no pain, no gain. E eu já vi em academias, paredes de academias escrito lá, do lado do espelho, lá no vestiário, no pain, no gain. Você fazia também, Marcos? Assim? Eu já fui um pouco de uma linha diferente, né? Eu já comecei a trabalhar, na época de personal, com pessoas que têm algum tipo de disfunção osteoarticular. Então, assim, já é totalmente o oposto da pessoa que busca um pouco mais de questão de hipertrofia estética, que seria uma consequência, que não tem como a gente realmente separar uma coisa da outra. Então, já eram pessoas que realmente buscavam o exercício como meio de diminuir algum tipo de disfunção, e querendo ou não, a gente conseguia ter uma inserção daquela pessoa dentro de uma rotina de exercícios um pouco mais assertiva. E aproveitando o gancho, né, do que a gente falou aqui, falamos um pouco sobre resultado, que pode aproximar ou distanciar as pessoas um pouco mais da prática regular do exercício. Falamos de motivação, que seja a pipoca, querendo ou não, um gatilho que tem ali dentro do ambiente. E uma coisa também interessante que eu pergunto ao professor, até a questão de definição de metas, de que formas também elas podem impactar nessa aderência do treino. Né? Boa. Eu estava perguntando pro Wesley aqui por que ele começou a encampar esse projeto aqui, né? Então, e aí, eu tenho certeza que fazer tudo isso aqui deve dar um trabalhão danado, né? Então, tá abdicando da família, né, do lazer e tá aqui, né, investindo sua energia aqui. Então, com certeza, o significado, né, de estar aqui tá muito vinculado a um senso de propósito, né, de vida, né, uma coisa maior. Então, quando você consegue conectar aquilo que você está fazendo com esse propósito de vida, aquilo passa a fazer mais sentido para você. Então, por que você faz alguma coisa? Porque aquilo tem a ver com o meu propósito. Então, vamos lá. O cara chega... Eu uso muita analogia de um totem, né? Na academia, normalmente, eu fui nessas academias né, grandes academias, os caras botam um totem. O que é o totem? É aquele negócio que tem lá iniciante, intermediário e avançado, e tem os objetivos, né? Emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico. Aí você vai lá, escolhe onde você está e puxa um papelzinho e ali tem descrito o que você tem que fazer. Quando a gente pensa por esse lado, esse objetivo não tem nada a ver com a pessoa, né? A qualidade desse motivo, dessa motivação, é muito baixa, né? Então, a meta, o objetivo, ele tem que estar linkado com o propósito da pessoa, e ele tem que ser uma motivação mais intrínseca, que parte da pessoa, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Então, um exemplo que eu tenho um trabalho na CAURN, que é um plano de saúde, e lá a gente faz que a gente chama de sessão de aconselhamento. E aí eu conversando com o senhor, como é que eu vou dar sentido? O diagnóstico dele, a avaliação, então eu faço uma avaliação completa da pessoa lá, e na avaliação dele estava lá força de membros inferiores muito abaixo da média. E ele já fazia algumas coisas. Aí, conversa vai, conversa vem, perguntando, olha, né, tá baixa força e tal. Aí ele, pois é, eu percebi e tal. Aí eu perguntei para ele, tu sente falta, né, da força de membro inferior para alguma coisa, assim, na tua vida, nas coisas que você faz? Aí ele comentou comigo assim, rapaz, eu tenho um sítio no interior e eu gosto muito de andar a cavalo. Aí o que aconteceu? De uns tempos para cá, eu sempre fazia o quê? Eu subia no cavalo, entrava, ia fazer minha voltinha ali no meu sítio. E de um tempo para cá, o que aconteceu? Eu subia no cavalo em cima de um toco para eu conseguir montar nele. Aí quando eu chegava na porteira para abrir o portão, eu não conseguia mais subir de volta. Rapaz, aquilo me foi tão traumático, assim, foi tão ruim, que eu, assim, perdi de fazer uma coisa que eu sentia genuinamente que era uma coisa que eu gostava, assim, que fazia parte de mim. Aí eu perguntei assim, tu não tá afim de voltar a fazer aquilo lá, não? Né? Retomar essa coisa que você gosta tanto? Rapaz, seria tão bom. Eu falei, então, vamos botar uma meta aqui de uma coisa que você consegue fazer. Utilizou como gatilho, né? Aquilo ali que ele gostava né? de fazer. Não teve sentido pra ele? Pra mim, andar de cavalo não faz sentido nenhum. Eu nunca andei de cavalo, eu não ando de cavalo, mas pra ele poder fazer aquilo que ele mais gosta, ele precisa ter força. E pra tudo, né? A gente precisa estar bem fisicamente para viver bem nossa própria vida. E não estou dizendo para fazer bem supino reto. É para eu poder
pegar minha filha no colo. Tem que fazer sentido para algo. Né? Exatamente. E cada um tem um sentido na própria vida. Não tem como adivinhar o sentido da tua vida, o que vai ter sentido na tua vida se eu não te perguntar. Né? Então, isso faz com que seja extremamente necessário a gente conectar uma meta, um objetivo mais prático, né? Um objetivo final, com um objetivo mais amplo de vida da própria pessoa, o que ela quer da vida dela. Então, a gente quer dizer para a pessoa o que ela tem que fazer com base naquilo que a gente acha que tem que ser. Que é certo, né? Que é certo, que não faz o menor sentido isso, quando, na verdade, quem sabe o que é certo e o que é errado é a própria pessoa. Não adianta você chegar e dizer, tem que fazer assim porque... Não, isso aí não é uma boa abordagem. Então, eu te respondo, resumindo, né? Então, com certeza. A gente erra muito, né? Principalmente porque a gente pré-estabeleceu muitos certos, muitas metas que não têm conexão nenhuma com a vida das pessoas que a gente está atendendo. Perfeito. Raça, me empresta esse livro aqui, o meu rapidinho. Primeiro, eu queria te agradecer, Wesley. Obrigado. Fiz uma dedicatória para o Raça aqui, o meu livro. Você que está me acompanhando não sabe, mas escrevi um livro, viu? Deu certo aqui, o moleque deu certo. Escrevi um livro, fala um pouco da minha trajetória. Caso alguém ainda não tenha percebido, né? Que o Wesley lançou um livro. E a gente lançou lá na ISA, agora na última ISA lá em São Paulo. Lançamos no Brasília Capital Fitness. É um livro que traz a minha essência, traz esse propósito, sabe? Comecei a empreender do nada, né? Saí do interior do Ceará para cá, mas ele traz muitas histórias, de como você pode começar a empreender no mercado, como é que você pode começar a se tornar um empreendedor através dessa minha história. Então, se você ainda não adquiriu meu livro, vai lá na Eduz, né? www.eduz.com.br. Lá você vai ter o link para adquirir o meu livro físico. Mando para qualquer parte do Brasil. Ou então vai na minha bio aí no Instagram. Você está me acompanhando pela minha rede social. Você vai conseguir também adquirir o link lá. E breve teremos, né, Evans? O curso online do Zelador. Empreendendo aí no mercado. Como o profissional de educação física consegue empreender sem dinheiro, né? Sem dinheiro. Já está pronto, viu? Isso aí já está no ponto de lançar já. Vamos lançar aí também. E o e-book. Vai ter um e-book gratuito também. Gratuito para poder ajudar, ensinar. A ideia é gerar essa demanda, ter novos empreendedores, novas pessoas que pensam de forma diferente até para poder atrair essas pessoas que não estão ainda fazendo exercício físico. Seja um idoso, seja uma pessoa... que não se vê dentro de um ambiente de academia. Então, esse livro aqui é pro Raça. Eu quero a avaliação dele depois, tá? Eu quero que ele leia com carinho e traga essa avaliação. E, você que tá aí, nos acompanhando, que ainda não tá seguindo o nosso canal no YouTube, segue o nosso canal aí, ajuda no projeto, aciona aí o sininho e começa a espalhar, compartilhar, dar um like, mandar para outros profissionais de educação física, gestores, donos de academia, quem gosta do segmento fitness, manda para ele, porque esse projeto aqui é para motivar, acima de tudo, as pessoas a continuarem. Às vezes a gente está desmotivado, às vezes não estou sem vontade mais de empreender, de ter uma academia, ou de continuar dando aula de personal. Aqui, esse local é para você, e principalmente vocês que se acham pequeno, a empresa pequena, se acha que o seu estudo é pequeno. Pequeno pode ser só o tamanho, mas a sua essência, o seu propósito, os seus pensamentos é muito grande. Basta você acreditar também nisso, tá bom? Então, esse projeto é para você. E para você que quer patrocinar o Zelador Cash, entre em contato direto comigo, no meu WhatsApp, fala comigo, e aí eu te apresento um projeto bacana para você ser um parceiro aqui do nosso projeto. 849-8876-7980, fala direto comigo, que eu tenho certeza que vai ser uma honra para você e para esse projeto aqui, para mim, para os meus colegas que estão aqui na bancada, você patrocinar esse projeto que é o Zelador Cast, trazendo muito conteúdo para vocês. Voltando aqui para o papo com Raça, nós estamos recebendo hoje o professor Dr. Raça. Ele é líder aqui no nosso estado em pesquisa, em estudo, tudo que envolve o comportamento do pessoal. Pessoal que está aí nas redes sociais, valeu, até a próxima. Acompanhe sábado às 15 horas no canal do YouTube. Então, recebendo aqui o Raça, professor doutor, com um tema muito importante, como a ciência do comportamento pode ajudar os alunos da sua academia, do seu estúdio aí, do seu box CrossFit,
a terem aderência ao treino. Esse tema, eu acho que é fundamental para o nosso business, para eu que tenho uma academia, para o Marco que está junto comigo empreendendo, você que tem clientes do segmento, como é que a gente cria essas estratégias para poder fazer com que os nossos negócios cresçam, evolua e a gente consiga incluir esse público que Ração, vou confessar para você, eu olho para minha academia hoje, eu não vejo um público assim, um público que quer treinar por uma estética, que busca... Eu vejo criança, gordinhos acima do peso, pessoas acima do peso. Eu vejo pessoas que não combinam roupa, tá? Treinando. Acho que ele não chega assim na frente do guarda-roupa, vou escolher essa roupa, não. Cara, ele só quer ir lá na academia, fazer o treino dele e ir embora. Ele é aquele cara que diz assim, eu vou treinar, não vou desfilar. Exato. Ele não vai lá tirar foto. E é esse cliente, e eu queria, e eu quero criar estratégia, preparar ambiente, principalmente agora para 2024, para atrair o público que não está ainda se exercitando. E eu queria que você se aprofundasse ainda mais. Cara, os erros são esses, os caminhos é por aqui, você já vem trazendo isso, mas eu queria que você puxasse a orelha aí dos gestores, do dono de academia, e disse, cara, ó, o caminho é por aqui. Acho que seria interessante a gente ter um pensamento, né, nesse sentido aqui. Interessante, Wesley. Tem vários fatores, né? A gente não está tratando de uma abordagem que é simples, né? O exercício é um comportamento que é multifatorial, né? Então, se a pessoa, às vezes, a academia que é muito longe, né? Às vezes a logística não casa. Tem muita série de coisas que foge do gestor, né? Então, não posso culpar o gestor com tudo. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer. Então, a gente tem que se apegar naquilo que está nas nossas mãos. E aí, assim, centralmente é oferecer uma boa experiência. Mas o que é uma boa experiência, né? Então, vamos pensar sobre isso. Quando a pessoa está fazendo exercício, durante o exercício, ele tem que sentir prazer. Não é assim, ai, que maravilhoso que está isso. Mas se ele estiver sentindo desprazer, isso aí a gente tem um sinal vermelho. Então, e aí como é que você pode criar abordagens onde ele vai sentir prazer? Então, por exemplo, se eu vou fazer o exercício e ele pode escolher qual exercício ele vai fazer, né? E a gente está falando assim, não estou pensando no camarada que chegou no platô dele, não. Estou pensando na pessoa que vai desistir em 3 meses. Sim. Então, o foco é esse. Essa pessoa, quando ela escolhe aquilo que ela quer fazer, a chance dela continuar fazendo é maior. Aí eu te pergunto, por que é que no momento onde qualquer coisa que ele fizer, e eu estou falando assim, qualquer coisa que ele fizer vai trazer resultado, tá? Se ele levantar e sentar da cadeira 10 vezes todo dia, ele vai aumentar a força membro inferior. Não precisa ser um leg press da marca X, YZ, não precisa ser o stiff, não precisa ser nada disso, precisa ser qualquer coisa. Por que nesse momento eu não posso oferecer a possibilidade dele escolher qual é melhor, o que ele se sente melhor fazendo, o que é mais confortável para ele, o que ele sente menos constrangido? Porque a gente, quando começa a fazer, a gente não tem uma capacidade física, a gente é meio desengonçado, né? Tá aprendendo o movimento. E é nessa fase que muitas vezes a gente cria um monte de regras e que a pessoa que está chegando não se encaixa, né? Se tu chega num lugar onde todo mundo está vestido de uma determinada forma, de um determinado padrão, e você chega vestido de uma forma completamente diferente, você não se sente constrangido? Você não se sente um peixe fora d'água? As academias estão fazendo isso. Então, elas estão criando um monte de regras, um monte de estereótipos, um monte de padrões que são incompatíveis com o perfil das pessoas que estão chegando. Você citou muito bem, né? Não sou eu que estou dizendo. Os dados mostram que as pessoas estão cada vez em mais comportamento sedentário, cada vez em menos atividade física. Você falou 50%, esses dados são com base em dados autorreportados. Quando a pessoa pergunta, como é que está, qual foi na última semana, quanto tempo fazendo atividade física e exercício você fez? Mas quando a gente mede com um acelerômetro, que é um aparelho que não pergunta para a pessoa, mas ela mede, é um aparelho que mede movimento de forma triaxial. Né? Quando você usa o celular, não vira ele, ele não responde. Tem um aparelhinho que você coloca na pessoa. Você tem lá na Psico, né? Eu uso esse aparelho, até tem aqui, ele não é na bolsa, depois eu posso mostrar para vocês.
Esse aparelhinho, ele, quando a gente usa ele para medir o comportamento, ele mostra que o dado é muito pior. A gente está falando que em torno de 5% das pessoas atingem as recomendações de fazer 150 minutos de atividade física moderada por semana. Ou seja, 30 minutinhos por dia. Por dia. Estou falando exercer atividade física moderada, não estou nem falando em engajar nenhum exercício. Então, quando a gente para e olha o cenário, se a gente, assim, se você, né, gerando demanda para o mercado fitness, a demanda não é de pessoas saradas, que gostam de exercitar, que estão ali dispostas a gastar um monte de energia da vida delas em cima disso. A maior parte das pessoas, ela está no limiar da incapacidade. A gente tem uma taxa de redução de aptidão cardiorrespiratória que é absurda. Então, quando você observa esse tipo de informação, então a demanda para o mercado fitness, ela está nesse tipo de pessoa. Sim. Aí, sobre as academias. Assim, eu tenho certeza que os próprios gestores, eles têm condição de observar e fazer abordagens que são interessantes para essas pessoas. Se elas realmente acreditarem que esse é o público, ele vai conseguir. Se o foco dele for gerar experiência positiva para essas pessoas. E aí, como eu disse, né, tem algumas abordagens que a gente já sabe. Né? Uma vez você me falou uma coisa que eu fiquei pensando. Numa academia, às vezes a gente pega o profissional da educação física, o professor, você me falou isso lá na recepção da Estilo, quando a gente tava... A natação da Maia, gente, o Aslan levava a Maia lá para nadar na Estilo. Quando eu ficava acompanhando que horas ele terminava a natação para tomar um café com ele ali na recepção, que a gente ficava lá conversando, cara. E você me disse uma vez que Wesley, o profissional de educação física, a gente pega ele, coloca no salão de musculação e acha que ele é o salvador da pátria. Ele tem que atender, ele tem que fazer avaliação física, ele tem que prescrever de acordo com a avaliação física, depois reavaliar. Ou seja, você disse que ele tem muitas funções. E a gente joga muito para ele que isso pode ser um problema que cause a aderência do aluno dele ao exercício. É um gargalo, né, Wesley? Ninguém mas sabe aquele camarada que fica jogando bolinha no semáforo? Você olha assim, nossa, quanta missão, como é que esse cara consegue? O profissional de educação física é esse, sendo que, né, uma analogia que eu sempre faço é assim, imagina um garçom, tá? O cara tem que atender um monte de gente. Como é que era na minha época, antigamente lá, quando a galera ia atender? É um bloquinho, um papelzinho que ele andava, um bloquinho para anotar os pedidos, uma caneta ruim que ele ia anotar, um monte de gente falando com ele que ele tava doido aqui, anotava, pedia de 10, 15 pessoas, saia correndo, leva lá na cozinha, bota num espeto, né, que é o espetinho lá. Sim. Aí o camarada já pegava o espeto errado aqui, não sei o quê. Então, ou seja, é caótico, cara. É caótico. A atuação do profissional é caótica, porque na prática ele acaba não fazendo porque é humanamente possível. Sim. Então, assim, primeiro, tem que ter ferramenta, cara. Não adianta a gente querer usar planilha de Excel para resolver todos os problemas, né? Querer fazer tudo na mão. Você vai fazer uma avaliação, leva um mês para o cara ter o relatório dele de volta. Pô, onde é que já se viu isso? Tu vai fazer um exame de sangue, tu quer o exame na hora. Aí o cara vai para tua academia, o cara vai entregar um relatório um mês depois. Aí tu pega o relatório, tô aqui. O que mudou o treino dele? Não muda nada. E não estou falando de academia pequena só não, estou falando de academia grande. O cara faz avaliação, diz uma coisa, olha para o treino dele é a mesma coisa. Ué, para que serviu aquilo lá? Rapaz, como é que pode a gente ainda conceber? Você vai fazer uma cirurgia. Tu já viu algum médico te possibilitar fazer uma cirurgia sem fazer um exame antes? Uma bateria de exame. Não. Por que na academia a gente ainda dá opção para ele ter a avaliação ou não? Se a avaliação ela é o norteador do nosso trabalho. Quando a gente não faz uma avaliação, o que a gente está dizendo para o nosso cliente? De tanto faz, que é da minha cabeça aqui, entendeu? Ó, baixou uma ideia aqui, eu tô botando aqui e vendo o que dá. E eu nem acompanho ele, não sei como é. Então, assim, existem várias pequenas coisas, né? Então, assim, eu realmente não tenho, assim, todas as respostas, mas eu diria que a gente tem várias
várias proposições que poderiam ir melhorando esse serviço que a gente quer entregar, né? Desde uma avaliação que leva em conta o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Muitas vezes a pessoa chega na tua academia, ela já tem as experiências passadas das coisas que deu errado. Aí se você pergunta isso pra pessoa, tu não vai errar na mesma coisa, né? Tu pode errar em outra coisa, mas na mesma coisa não vai errar. Tu já parou pra pensar, perguntar pra pessoas, tu gosta de sentir dor muscular tardia? A maioria das pessoas não gosta. Tem gente que gosta. Tudo bem, não tem problema. Acho que a gente tem, assim, o mundo é democrático. Isso. Você gosta do que você quiser. Agora, não é porque a gente, como profissional de educação física, gosta que a gente vai partir do pressuposto que as pessoas também vão gostar. Que aí é o que acontece muito. Rapaz, olha, eu vou te dizer. O cara viu, gosta Edson? daquilo, ele vai prescrever aquilo pro aluno dele, né, cara? Exatamente. O que você trouxe aí é o... Isso aqui, ó. Esse é o acelerômetro, né? Eu não sei onde é que eu mostro aqui. É muito bom. Pronto, olha lá. Esse é um acelerômetro. Então, ou seja, é um aparelhinho pequeno e tal, mas com isso aqui a gente consegue medir todos os movimentos da pessoa durante todo o tempo que ela está usando ele. Então, se a pessoa vai para frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima, para baixo, esse movimento. E aí, com isso, quando a gente mede o comportamento da pessoa com isso aqui, eu já escutei várias pessoas assim, não, como é que é a tua rotina de atividade física? Não, rapaz, eu faço muita atividade intensa. É mesmo? Então tá bom. Então bota aqui, depois de uma semana a gente vai ver. A pessoa não gasta 1 minuto em atividade física vigorosa. Minha nossa. 1 minuto. Eu tive, assim, né, dentro das tantas avaliações que a gente já fez, aí no relatório, a pessoa faz yoga, faz a atividade física lá de uma dança, faz uma série de atividades, né? Então, na cabeça dela, ela tá atendendo a recomendação. Sim. Quando vai ver, ela gasta lá 1.000 e tantos minutos em atividade física leve, mas não faz atividade física moderada e vigorosa. Às vezes a pessoa nem tá saudável, aí ela fica ofegante para ela, aquilo ali foi pesado. Aí quando ela vai relatar, não, foi vigoroso, porque eu fiquei ofegante e tudo mais. Tá relacionado, né, a condicionamento físico. Agora, o que ele fez aqui, o que ele falou agora, eu acho que foi um puxão de orelha nos profissionais de educação física, porque que basicamente, em resumo, assim, o que você disse, professor, foi sobre a ousadia que o profissional ele tem muitas vezes. A gente vai falar do profissional de educação física porque é com quem nós estamos mais conversando aqui, mas em outras áreas isso acontece muito. O cliente, ele chega, o aluno, ele chega na academia, o cara já tem a ousadia de prescrever o treino sem nem avaliar quem é aquela pessoa. É assim que acontece muito, né? É um tiro no escuro. É como se tu chegar num restaurante e já chegar o prato pra tu, entendeu? Perfeito. Chegou o prato pra você e falou, mas rapaz, eu nem pedi, mano, tá aqui o teu prato. Mas eu nem gosto desse negócio. Passo, pronto. Minha esposa tem intolerância à lactose. Aí chega um negócio lá com... loucura. Ela fala, pô, não tá casando com o meu interesse, a minha necessidade com isso aqui. Aí a pessoa chega e diz... Aí sabe o que o profissional fala aqui que ele faz? Ele diz assim, eu que sei, tá aqui... Segue o que eu tô mandando, porque eu que sei e você não sabe. Eu que sou profissional. Então, assim, é uma subversão de conceitos que leva a gente àquela ideia de que, 5%, a minoria das pessoas se interessa. A academia, hoje, se você perguntar para a pessoa que não está na academia, para a maioria delas é sinônimo de uma coisa ruim. É uma coisa ruim. Mas a minha academia... Gente, vamos pensar na maioria... Tá? Na maioria é isso. Esse é o retrato. Eu tive em 2018, eu tive uma péssima experiência na academia, porque, não com a academia em si, mas eu passei, sei lá, alguns meses com diversos profissionais de educação. Eu mudei de turno durante os treinos, porque os profissionais, eles sempre me passavam, já me prescreviam os treinos, né? E eu sentia uma maldita de uma dor nas costas. Eu lembro que na primeira semana que eu comecei a treinar, eu senti uma dor que parecia que eu tinha levado uma paulada nas costas. Que teve uma manhã que eu acordei desejando não ter as minhas costas, desejando que arrancassem a minha coluna. Aí apareceu um personal, né? Que ele foi me atender de forma personalizada e ele disse, ele disse assim, eu acredito que você precisa fortalecer os músculos das suas costas. Perfeito. Aí ele fez uma avaliação, foi uma avaliação longa que a gente fez ali. Mas ele começou a passar uns treinos que eu nem fazia força para as costas, era com as ligas, e aquilo ali, cara, mudou a minha... Inclusive, queria mandar um abraço para João Vitor. João Vitor, ele foi o personal, ele vai ver esse podcast. Ele mudou aquilo ali, mudou a minha vida ali, mudou.
Eu nunca mais tive dor nas costas em academia, em lugar nenhum. Até hoje, eu não lembro de ter tido dor nas costas, porque ele passou, acho que 30 dias ou mais com exercícios específicos para isso. Então, o cara olhou para o aluno, né? Ele avaliou efetivamente. Entendeu a necessidade. Isso. E óbvio, claro, como você mesmo falou, a gente está falando de algo personalizado, específico. Tem academia que não consegue fazer isso, né? Mas é óbvio que é necessário avaliar. A academia ela precisa ter um processo, ela precisa ter um procedimento para avaliar os seus alunos, porque senão ela vai continuar dando tiro no escuro, como o Marcolino falou. Ela precisa ter essa avaliação. E agora, a gente lá na Estilo, né, Marcos? A Estilo do Tubarão, Isso. a gente cobra muito dos alunos essa reavaliação. A gente é meio que obrigado ele fazer, né? E a gente, sábado agora, recente, Marco foi lá pra academia, Isso. não foi? Tivemos foi sábado. um turno todo de avaliação, Só né, de avaliação. consultas físicas. Olha aí. Ou seja, a gente chama até de consulta física. A gente tenta trazer descaracterizar um pouco a academia para ver se a pessoa se sente mais à vontade. Como você disse, cara, tem que tirar essas barreiras, né? Essas travas. E a gente usa muito esse termo consulta física para tirar esse cara. A gente não vai avaliar, porque quando você fala em avaliar, algumas pessoas acham que isso não vai me dizer que eu tô gordo ou tô magro, que eu tô forte ou que eu não tô forte. Tô Então, bom ou assim, tô ruim? eu tô bom ou tô ruim? Então, esse cara é uma consulta, a gente identifica o teu estado atual, traçamos metas objetivos com o estado desejado seu. Perfeito. A gente resume a nossa consulta física nisso. E entregamos isso pro aluno, inclusive é gratuita lá na Estilo, Isso. né? A gente acreditamos que seja uma obrigação nossa fazer essa consulta para poder prescrever de maneira mais assertiva e entregar pro nosso professor, até mesmo para poder economizar tempo. Porque imagina aí, o professor vai, corre, faz a avaliação, volta pro horário, e, meu Deus, tem uma avaliação marcada e agora desce, sobe. Fica difícil a logística. Aí a logística fica difícil, entendeu? A gente até... O Marco, ele fica disponível para fazer sempre essas consultas físicas. E eu vou trazer aqui um ponto, não sei se eu vou falar, mas... Recentemente, a gente viu uns modelos de academia. Recente não, acho que foi recente, acho que foi esse ano. Que foi aquela academia de nudismo, de pessoas peladas. Não sei se você viu aí. Eu vi na mídia aí, a galera todo mundo Eu pelado. vi alguma coisa. É aquela coisa. Assim como tem gente que gosta de sentir dor, tem gente que gosta de fazer Você as entendeu? Aí eu disse, cara... Rapaz, tem ser humano pra tudo, né, Não Marcos? é isso. Você viu, Marco? Eu disse, cara, velho, o cara fez uma academia e saiu nos telejornais, saiu na mídia, saiu em todo canto, a academia, todo mundo peladão, cara. Eu disse, será que tem mais aderência? A pergunta que eu vou fazer, Qual será o LTV de uma academia qual dessa? será o LTV de uma academia de pessoas peladas? Eu realmente não sei. Você viu? entendeu, Marco? Eu disse, cara, Mas será que vai ter mais aderência? Mas, bicho, é uma brincadeira, mas faz total sentido se a gente for falar em gerar demanda. Sim. Demandas novas, né? É uma demanda. As pessoas que... Tem praias em João Pessoa que as pessoas vão peladas. Como é que chama? Naturismo. É, né? Naturismo, né? Naturismo. Ou seja, são pessoas que vão natural, desde eu acho que quando ela nasceu peladinha lá, como bebê, ela quer ir também pra academia pelada. Você teria coragem, Evas, de ir pra academia pelada? Eu definitivamente não teria coragem. Não. Marcos, você teria coragem? Não teria coragem. Ah, só você teria coragem. Rapaz, de jeito nenhum. Primeiro que a mulher da gente ia deixar. Não, e assim, é muito louco isso. É assim, você vê, a gente tem um cenário onde tá assim, uma demanda gigantesca, onde muita gente esperando para ser atendido, e a gente foca numa coisa que tá na cabeça de uma meia dúzia aí, entendeu? Então, assim, eu acho engraçado, não vou nem dizer interessante, porque eu acho engraçado esse tipo de abordagem, que é inventar uma demanda, ao invés de atender uma demanda que tá caindo na nossa cabeça. Tipo, para mim não faz sentido pensar sobre isso se você está pensando em atender a maior demanda que tem. E a maior demanda não é essa. Se você pergunta, pronto, aqui ninguém iria. Então, para quem? Que público é esse que vai nessa academia, entendeu? Então, agora a gente está aqui, pronto, ele está comentando da experiência dele e tal. Então, se você vê que... Você está fazendo exercício hoje? Sim. Pronto. Então, hoje você está fazendo exercício, mas há pouco tempo até estava com dor nas costas, com dificuldade. Então, assim, é muito mais chance de você virar uma pessoa que vai precisar porque tu vai deixar de fazer, porque tu tá numa situação difícil e precisar de um cuidado especial para retomar a fazer, do que eu colocar na tua cabeça que tu tem que ir pelado para academia, entendeu? Então,
é uma sensibilidade de observar a realidade e não inventar uma realidade para que essa realidade vire uma demanda. Eu acho que a lógica tem que ser um pouco mais nesse sentido, porque inventar demanda gasta dinheiro. Né? Essa academia tem que trazer isso à tona, né? Uma higienização. Pô, não vou nem pensar na parte prática disso, né? Porque pra mim é até anti-higiênico, né? Então ela vai ter que gastar com água sanitária nem com álcool, né? Não dá. E Raça, trazendo agora mais para o profissional de educação física hoje que está saindo para o mercado, lá na UF, nos seus projetos e tal. Como é que você vê os próximos passos da educação física? Como é que a gente está caminhando? Será que existe uma fórmula de, na graduação, a gente começar a criar essa conscientização dele, de olhar para essa demanda que é a maioria? Olha, Wesley, eu prometo e assim, de toda sinceridade, eu faço todo o esforço possível e imaginável para que isso aconteça. Então, meus alunos lá na UF que estão escutando a gente aqui estão de testemunha e que às vezes fica até meio chato assim, né? Então, eu dou ministro a disciplina de metodologia da musculação. E aí, o que a gente observa? Rapaz, método de método de treino pirâmide, crescente, decrescente, rest pause, não sei o quê. Para essa galera que está entre o iniciante e o intermediário, e em alguns casos até o avançado, no final é tudo parecido, tudo meio igual. Então, assim, tanto faz. Se você atender um volume específico, tudo tanto faz. E aí eu até brinquei, na última aula, fui falar, pessoal, vou falar agora de periodização. E aí, o que vocês acham que vai ser o resultado? Do que vocês acham que eu vou falar? Tanto faz, né? Tanto faz, cara, porque no final é aquilo que eu falei, se uma camarada levantar e sentar da cadeira todo dia, ele vai melhorar, entendeu? Então não importa se ele vai usar intervalo curto, intervalo longo. Eu cheguei numa academia para treinar, os caras me entregaram um cronômetro, quase me mandando embora. Tipo assim, eu entro, eu tenho que dar 1 minuto de intervalo, porque se passar de 1 minuto ele já chega e começa a me cutucar. Quer dizer, ele não quer que eu fique na academia, entendeu? Ou seja, a gente precisa realmente, né, falar mais. Por isso eu agradeci muito essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Né? É uma forma da gente fomentar essa ideia, né, trazer uma outra maneira de pensar que é diferente dessa grande maioria, né, que está sendo trazido, né, na maior parte das outras mídias. Né? Então, eu digo assim, na minha época, quem era bom profissional era fisiologista. Então, se você era fisiologista, tinha especialização em fisiologia, você era um cara diferenciado. Depois veio biomecânica, cinésio, né? E aí, assim, a minha visão é que daqui para frente, quem vai ser diferente é quem entende de comportamento humano. Que é a grande mudança. Que a gente está lidando com... A gente está começando a se ligar que a gente não está lidando com máquina, a gente está lidando com pessoas. Muito bom. E o que mais tem na academia é máquina, né? E a gente precisa mais pessoas, né? A gente precisa de mais pessoas, tem muita máquina e eu digo isso às vezes nas minhas palestras, né, com a turma. Você chuta a máquina, ela não fala nada. Você joga ela no chão, pesa, ela não diz nada, não reclama de nada. Parece que as pessoas que estão ali trabalhando, os gestores, seja lá qual for o propósito da empresa, é entender que o negócio dele é para pessoas, não é para máquina. Não é para aquela estrutura gigante de três esteiras, 3 flexoras, 5 puxadores, 10 supino retos, 50 esteiras. Ele tem pessoas circulando ali. Quando você traz essa ideia de comportamento, de entender de comportamento, de entender de pessoas... eu penso muito na cultura das nossas empresas. Como é que a gente faz para poder colocar no centro do nosso negócio as pessoas? Eu queria trazer uma frase que eu acho que a gente tem que fomentar, que o exercício é a melhor ferramenta para as pessoas terem uma melhor experiência de vida de uma maneira geral. Então, quando você deixa de ter dor nas costas, porque você passa 10 horas sentado numa cadeira na frente do computador... Quando você vai fazer as coisas que você curte, as coisas que você tem prazer, e sem dor, aquilo faz com que você tenha uma experiência melhor de vida. Quando você tem condição de correr atrás do teu filho para brincar com ele,
sem sentir dor, sem conseguir fazer isso, você vai ter uma melhor experiência de vida. Então, se o profissional começar a observar a ferramenta do exercício como uma maneira de fazer a pessoa ter uma melhor experiência de vida, a gente vai começar a caminhar numa direção mais interessante do que quando a gente pensa que é melhor para hipertrofiar a porção distal do glúteo. Tá entendendo? Perfeito. Então, assim, a gente tem que tirar o foco disso, esquecer que tem uma pequena parcela das pessoas que estão muito focadas nisso e lembrar que a grande maioria só quer ter uma vida melhor, só quer conseguir fazer as coisas sem sentir dor, sem se sentir cansado, sem conseguir... Por exemplo, vai fazer uma trilha, uma caminhada com os amigos, para na metade, entendeu? Porque falta uma aptidão física mínima para fazer aquilo que ela gosta. Então, quando a gente começar a observar por esse ponto de vista, aí o profissional lá da graduação até o gestor que está supervisionando todo mundo, aí a coisa vai começar a andar melhor. Enquanto a gente está falando no pain, no gain, né, glúteo máximo, porção aqui, porção ali, a gente está focando na minoria. Qual é a melhor máquina? Qual é a melhor A máquina? elevação pélvica ou agachamento livre? É uma briga gigante que aí. discussão sem sentido, cara. Eu vejo a Desculpa. turma brigando aí, viu, cara? Eu ando em alguns congressos. O Marco me acompanhou agora aí na Brasília Capital Fitness, ele sabe. É uma discussão que eu acho que não vai levar a gente pra lugar nenhum, não, cara. As pessoas querem gostar mais da vida delas, pô, e não... Na verdade, vai só enriquecer a indústria da máquina, né? E é o que a gente, assim, escuta, porque é o que é dito. E o aluno, ele tá viciado na rede social, que fala só sobre isso. Então, se você, o profissional, aluno, quer sair dessa bolha, você não pode ficar olhando só Instagram, não, para você se capacitar. Você tem que olhar para frente e pensar no que realmente vai fazer diferença daqui para frente. E se você perceber o nosso papo aqui, a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. Elas só querem ter uma vida boa, quer ter uma vida melhor e conseguir fazer aquilo que elas gostam. E não necessariamente... isso vai depender do tipo de máquina, se vai fortalecer um músculo ou outro, até porque a maioria, Wesley, né, eu tenho certeza que você já observou isso na tua rotina, a maioria das pessoas tem uma vida normal. O que é uma vida normal? Elas começa na segunda, aí filho fica doente, né, acontece um negócio no trabalho, chega cansado em casa, perde uma noite de sono. Rapaz, isso aí você não consegue chegar nesse nível de excelência para conseguir pensar na porçãozinha lateral do teu músculo, não. Sim. Ela tá ali tentando sobreviver e manter a roda girando. E aí, nisso, o que acontece? Se a gente tá lidando com as pessoas num estágio de mudança de comportamento que é um estágio muito inicial. Então, obviamente que todo mundo gostaria de estar lá, né? Focar, né? Na abdômen sarado, não sei o que. Aí, que pessoa é essa? Muitas das vezes só quer um pouco mais de qualidade de vida, diminuir uma dor, ter uma autoestima melhor, né? Então... Bom humor, melhorar o humor. Justamente. Não tá depressivo, qualidade ansioso. do sono. Né? O Pedro... Não né? morrer, cara. Acho que teve a pandemia, a gente viu o grupo de risco, a gente entendeu isso. Acho que viver mais, cara. Eu treino todos os dias. Só não treino no domingo. Mas eu não tenho essa pressão, sabe? Eu não treinei hoje, cara. Cara, eita, amanhã não, tem que... Tá pago. Não. Cara, O tá compromisso pago. Outro Tá pago. É o que Tá é tá pago. pago. Quer dizer, tem você tá... Tô devendo alguma coisa. Tô devendo alguma coisa. Se você Tô tá no devendo, SPC, não será. coisa boa não é. Ninguém gosta de ficar devendo. Na realidade, o nosso compromisso deve ser com a nossa saúde. Com a nossa saúde. A consequência é a estética, a hipertrofia, mas o nosso compromisso realmente tem que ser com isso. Né? Eu acho que nosso compromisso é com a felicidade. A gente quer estar bem, cara. É verdade. E olha só que maluco. Uma das melhores ferramentas para fazer a pessoa gostar mais da própria vida é atividade física e exercício. Sim. Então, a gente tem uma coisa de ouro na mão e a gente foca naquilo que faz menos sentido para a maioria. Pergunta alguém aqui não quer estar feliz na vida? De forma alguma. Ninguém vai Ninguém responder gosta de que fazer não. nada sem felicidade. Ninguém quer estar menos feliz do que está hoje. Agora, eu posso te dizer, então, você quer estar mais feliz, então faça atividade física, faça exercício físico, e isso vai tornar a sua vida mais feliz. E em todas as esferas. Pronto. Então, assim, por que a gente não fala isso? A Coca-Cola vende felicidade. McLanche, feliz. A gente vende remédio.
Não tem condição. Vai Não na tem contramão. condição. Olha aí. Não tem condição. Olha que Isso aula vai- a gente isso tá vai tendo dar aí. um corte, viu? Não tem condição, Do cara. Reels. O corte, Não esse tem, corte cara. aí vai viralizar, viu, gente? Eu não consegui entender. Mas isso, o que é interessante aqui, que está acontecendo nesse projeto aqui, nesse podcast, é que realmente nós estamos conseguindo gerar demanda para o mercado. Sim. Gerar de que forma? Aqui a gente conversou aqui com ideias, com dicas, até com inspiração para os profissionais de educação física mudarem o radar deles e começarem a atrair essa grande maioria. Então, se você me perguntar, Wesley, qual a contribuição que você está dando para o mercado para crescer, gerar demanda? Você entendeu? O Esse objetivo bate-papo é esse aqui é muito bate-papo. rico. É esse muito bate-papo. rico. É a gente trazer isso. Então, nunca eu irei deixar ninguém sair desse bate-papo sem alguma dica, sem alguma frase que vá gerar demanda para o nosso mercado. Senão a gente vai, resumindo o que vocês estão falando, será que a gente está correndo atrás do próprio rabo? Com certeza. Será que a gente está vendendo sempre para as mesmas pessoas? Eu vendo um dia para ela, amanhã você vende para a mesma pessoa, Uhum. amanhã ele vende para a mesma pessoa e ele vende para a mesma pessoa. É. E aquela pessoa que foi e desistiu de uma vez é uma experiência negativa que ela carregou. Sim. O camarada que tem uma experiência negativa... Volta pro sofá. Volta pro sofá. E quando ela vai tentar de novo, ela já tá com aquilo na cabeça que vai ser ruim. Né? É aquilo que eu tava te falando. Ninguém bota o dedo na tomada 2 vezes. Você bota uma vez, tu já fica... Opa! Ali dá choque. E a experiência negativa, ela marca muito mais. Com certeza, com certeza. Os perrengues, todo mundo lembra. Aquela história, quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. A gente tá batendo nas pessoas e achando que tá tudo certo. Quando, na verdade, a gente deveria tá buscando formas de fazer ela ter experiências positivas. E ninguém que sente dor no outro dia, que deixa de fazer as coisas que mais gosta e que precisa, vai ter uma experiência positiva. Ela vai... Pronto. Como é a vida de uma pessoa normal? No meu caso, por exemplo, vou usar só como referência, mas podia ser de qualquer um de vocês. Vocês provavelmente são pais, né? Companheiros, né? Tem uma esposa, um marido, né? Um namorado, uma namorada, né? Tem o seu trabalho, né? Então, quer dizer, quando a gente tem os amigos, essa é a nossa vida, a gente tem os papéis principais. Quando tem alguma coisa que ajuda você a fazer bem todas essas coisas, isso é um elemento, né, um potencializador dessas atividades, isso acaba sendo positivo. Agora, você vai lá e faz um exercício. Tu vai fazer um carinho na sua esposa, dói o braço porque você treinou. Vai conseguir, vai trabalhar, não consegue fazer, tá com dor. Rapaz, como é que isso vai ser uma experiência positiva? E olha, e não é 1 ou 2 vezes, Wesley. Eu escuto isso a toda hora. As pessoas dizem assim, vou fazer exercício, eu já digo, depois me conta como é que foi a tua experiência. Aí a pessoa volta e diz assim, poxa vida, olha, eu falei pro profissional que eu não queria sentir dor, tô eu aqui, a Genilza, a moça que trabalha na casa da minha sogra, toda vez que ela volta, eu falo, Genilza, fale lá, professor, olha o teu estado aí, como é que você tá? E ela fica toda dolorida, não consegue fazer o serviço ela não consegue trabalhar. Como é que uma coisa que atrapalha uma coisa tão central na nossa vida vai ser bom? Né? Então, a gente tem que mudar isso, sabe? Tem que trazer isso à frente. De novo, agradeço essa oportunidade de estar falando aqui. Espero que o pessoal que está ouvindo a gente realmente entenda a importância disso, né? Como um papel central de como a gente pode... A gente não quer contribuir para a sociedade, né? Teve a pandemia, então a gente tem que pensar sobre essa ótica e não... Tá? Por que a galera ficou, né, questionando o papel do profissional de educação física como... promotor de saúde, porque a gente não foca em promoção de saúde coisa nenhuma, a gente foca em estética, foca em entretenimento que é para minoria. Lazer, o KINAI hoje das academias é entretenimento e lazer. Então, o KINAI que é a característica do negócio. Então, o meu negócio, ele tem como KINAI a característica, aí tem os KINAIs principais e os secundários, é entretenimento e lazer, que foi um acordo lá atrás, lá nos Estados Unidos, as primeiras academias, 50, 60 anos atrás, fizeram
e ficou até hoje e ninguém acordou para isso. E se fosse entretenimento e lazer, eu até tava bom, viu? Porque quem é que vai ter entretenimento no lazer? Sentindo dor, né? Sentindo dor. E eu vou te dizer mais uma coisa que eu Ainda escutei. tem essa, viu? A minha dentista, ela frequentava uma academia. Porque por que tu vai nessa academia meio fora de mão, é caro e não sei o que. Ela falou, não, é porque os contatos, não sei o que. Aí ela começou a frequentar e tal. Ela falou, porra, você acha que eu vou trocar de academia? Mas sabe, meu personal falou, ficou meio chateado, porque ele achava aquele lugar bom e tal. Aí eu fui começar a ir pra outra academia. Eu falei, mas por que tu... Mas não era bom, coisa do contato e tal? Você não acha que isso aí era bom pra você? Ela falou, rapaz, eu ia lá pra treinar. Ninguém conversa. Porque se conversa, tá atrapalhando o treino. Ou seja, então não tem interação social, que é uma coisa fundamental que a gente busca, entre aspas, no lazer. Então, quando eu estou no lazer, eu estou interagindo, eu estou trocando ideia, eu estou brincando, eu estou dando risada. Mas se você fizer isso no ambiente de academia, tu tá atrapalhando. Então, as pessoas, nem para lazer serve. Então, a gente não está fazendo, a gente está buscando uma coisa que só está na nossa cabeça, que é uma coisa da saúde, mas de uma maneira equivocada, assim, que não casa com a realidade. Não sei se esse termo existe, mas precisamos aprender a não desfidelizar os nossos clientes. Olha, eu também não sei se será que desfidelizar, é acho que isso? existe. Mas olha, rapaz, com certeza isso aí seria... Você entendeu? Eu entendi. Porque o cara vai, ele se matricula. Ele vai, ele faz a inscrição lá, paga o plano anual. A adesão. Né? A adesão, né? E aí a gente cria várias circunstâncias para ele não ir mais. E faz ele Ou não seja, querer mais nem procurar isso em outro lugar. Porque se a experiência é ruim num canto, a gente tem... a ideia é um pensamento teurístico que fala assim, a gente não consegue ter um processo racional organizado que avalia cada pedacinho de todas as coisas. Então, o que você faz? Tu tomou um vinho, passou mal, vinho é ruim. Ah, mas aquele vinho é ruim. Não, mas vinho é ruim. Já Depois rotulou e todos os vinhos não prestam. Exatamente. O exercício... Sabe o que eu pergunto para as pessoas? Você fala, você gosta de exercício? Não, não gosto. O que é exercício para você? Cansar, suar, me esforçar, ir ao máximo, entendeu? Então, dor. Então, a pessoa já rotula isso. Eu falei, mas você sabia que isso não é... Não necessariamente isso aí é exercício. Você está falando um jeito, um tipo, uma forma de fazer exercício. Aí a pessoa, ela fica assim, opa... Dá um crepe na cabeça dela, porque a gente rompe essa barreira. Sendo que, como a experiência anterior dela faz com que ela generalize de forma negativa toda a experiência com o exercício. Então, se a gente parar para pensar, numa academia que gera essa experiência negativa, ela está fazendo um desserviço para a sociedade, que é fazendo com que as pessoas tenham cada vez menos interesse de ser fisicamente ativo. Porque a partir do momento que ela tem uma experiência negativa, ela rotula tudo de forma generalista e faz com que ela queira ser, tipo assim, ela quer estar distante daquilo. Né? Então, pensar, sabe, a gente tem que rever, como eu falei, logo no começo a gente tem que mudar, assim, radicalmente a nossa atuação, a estrutura de academia e a prescrição de exercício de uma maneira geral. Né? Eu até queria fazer só mais um comentário, Wesley. Pensa o seguinte, o começo não é para trazer resultados físicos, mas sim para fazer com que a pessoa goste de ter aquele comportamento. Ela queira ter aquele comportamento. O começo ela tem que ser focado nisso. Se você falar assim, se você tiver alguma coisa para focar, é fazer a pessoa gostar de se exercitar. Criar rotina. Criar rotina. Muito bom, viu, que ele tá trazendo. Desafio gigante, viu, Marco, pra gente. A gente está à frente de academias, mudar muita coisa. A gente já vem planejando, vamos ter a reunião de planejamento estratégico próximo ano e começar a mudar muita coisa. Muitas pessoas dizem, no início é ruim, do meio para o final é bom. A experiência do treino ou assim, a sensação dela, acho que a liberação de hormônios, eu vejo muita gente, não, no início eu sinto dor, é desconfortável. No início você tá falando assim, da sessão de treino. Da sessão de treino. Sim. Muita gente, a minha esposa, por exemplo, mora dentro de uma academia comigo, mas não treina. Ela tá fazendo pilates lá do outro lado da rua, com um grupo de pessoas, que ela tá gestante, mas eu gostei, ela disse pra mim, eu gostei de lá. Por quê? Pergunta pra ela, por que ela ela faz, gostou? não, porque ela tem justamente tudo aquilo que você disse. A professora avalia, atende. Se sentiu mais acolhida. Acolhida. Ela não sentiu mais uma. Ela está num ambiente onde ela se sentiu
pertencente, ela gostou de estar ali. Aí, sério, não saia não. Quero que você fique lá. Mesmo depois da gravidez, eu quero que você continue lá. Porque ela achou aquilo que faz sentido pra ver. Fica lá, dela, faz lá todos esses físicos. E ela disse que durante as primeiras minutos, acho que segundos, não sei se tem algum estudo ou se a ciência traz, que no início é ruim o exercício, quando vai passando, você vai entrando na sessão de treino, vai ficando melhor. Eu digo que quando eu termino um treino, eu tenho uma vontade de dominar o mundo. É uma sensação, caramba, eu não sei porque terminou. Se é porque terminou logo, terminei logo o treino, pago, tá pago, missão cumprida. Ou se realmente existe aquela liberação de hormônio que a gente diz, o prazer, né? A serotonina, a dopamina, as inas da vida aí, tô maravilhado, tá com vontade de dominar o mundo. O que você acha disso? Não, tem esse efeito, né? Tem esse efeito. E tanto é que a gente olhou por isso por muitos anos, né? O efeito do que acontece depois, né? Então, assim, quando você termina, é ótimo. Então, a curva, ela é assim, né? Em geral. Você começa, tá bem, fica um pouco ruim, depois no final vai ficando bom, e aí, quando termina, principalmente, fica bom. A gente, de novo, a experiência durante, ela tem como ser boa. Inclusive o começo. Por que o começo é ruim? Vamos se perguntar, então. Assim, se a professora dela quisesse melhorar a experiência da tua esposa, o que ela teria que fazer? Ela tem que observar o que está acontecendo, que é se o começo está ruim. Por que o começo está ruim? Tem que ser ruim? Né? Não existe uma regra que o começo tem que ser ruim. Ele está sendo ruim porque tem alguma coisa que ela está fazendo que não está legal. Por que não ajustar isso? Para que seja bom durante todo o percurso. Tem como fazer isso, Wesley. E, principalmente, depois que termina, a gente sabe que melhora. A gente sabe que a gente vai querer dominar o mundo. Porque você tá o teu humor melhor, você está se sentindo confiante, porque você conseguiu fazer alguma coisa. Quando essa sensação de cumprir alguma tarefa, ela traz uma satisfação. Porque você, a partir daí, você se sente competente, porque você conseguiu fazer alguma coisa. Então, isso de fato acontece. Então, de novo, a gente tem uma ferramenta poderosíssima para fazer a pessoa gostar da própria vida. Então, o que a questão é, já que ela encontrou essa fórmula que foi o Pilates, ela tem que ficar ali. Agora, o que me surpreende é, por que será que ela não gostou de estar lá na academia, que ela está ali todo dia, que ela conhece? Tá fácil para ela. Então, acho que a gente precisa olhar. Talvez você Rever. Você, como o gestor, tem que pensar, usar até a experiência dela e ver o que está acontecendo que lá não está tão bom quanto está no Pilates. Talvez ali você aprenda. Ela não gosta dessa... Sai do equipamento, vai pro outro. Sai do equipamento, vai pro outro. Sai do equipamento, vai pro outro. Sai do equipamento. A gente criou um modelo. Ela disse que a primeira coisa foi isso. Sabe por que o Pilates tá a máquina que às vezes é completa, ela faz tudo na mais máquina. dinâmico. Ela faz tudo na máquina, ela pega ali, aí vai lá, volta. Aí agora o contrário, no mesmo canto. Ela disse, cara, ela relata isso, é uma sensação de que é tipo como se ela tivesse, vai pra ali, tá sendo mandada, né? Vai pra ali, agora volta pra cá, depois vem pra aqui. Aí você falou muito, escolher, cara, porque a gente não pergunta pro cliente isso pra ele, qual é a escolha dele? Isso. Onde é que ele quer ir, né? E a gente tá chegando aí ao final do nosso podcast e eu queria que você falasse um pouquinho lá da UF, da Psicofísico, como é que é os trabalhos lá, deixar algum convite, o seu trabalho, como é que você está fazendo, mas eu tenho ainda mais uma pergunta aí. Tranquilo. Então, assim, eu tenho um grupo de pesquisa, o Psicofísio, quem é aberto para todo mundo, né? Não tem, assim, muitos alunos, eu às vezes vou fazer alguma aula fora em outra universidade e o pessoal fica surpreso que eu falo assim, não, pode ir lá, porque é aberto, mas não tem nenhuma restrição. Na verdade, a restrição é a pessoa querer. Né? Se a pessoa quer, porque tem que se dedicar, né? Então, tem que dedicar algum tempo, uma hora, né? Fazer aquilo que se compromete que vai fazer. Então, esse é o meu critério de seleção. Né? Hoje eu tenho praticamente todas as minhas pesquisas dentro de um plano de saúde, né? Onde eu tenho um projeto de avaliação física, né? E a gente entrega um relatório, menos de 24 horas já está lá na mão da pessoa, né? Tem avaliação, a gente tem uma sessão de aconselhamento, onde eu pego aquela avaliação, né? Dou um feedback para a pessoa e monto com ela um plano de atividade física para ela ser mais ativa, né? A gente, a partir daí, tem um encaminhamento de um programa de treino para pessoas idosas, né? Então, com treino funcional e yoga, e também a gente oferece um treino online
para aquela pessoa que quer fazer exercício em casa. Então, dentro desse contexto, eu consigo desenvolver e implementar essas abordagens e fazer estudos. Hoje, o meu foco é muito direcionado a uma coisa que a gente chama de associação implícita. Então, muitas vezes, eu perguntar para tu assim, e aí, gostou? Pô, você vai pensar, professor de educação física está me perguntando, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que não gostei? Sim. Naturalmente vai dizer que gostou, mas inconscientemente a resposta é que não é que gostou, a resposta é que não gostou, é que não foi boa. E essa mensagem implícita, né, que está no seu subconsciente, ela determina tudo que você vai fazer. Então, a experiência negativa, ela marca a gente de uma forma que não é consciente, ela é inconsciente. Então, dentro desse ambiente, todas as quintas-feiras de manhã eu estou lá, né, onde eu faço as orientações, encaminho os trabalhos, né, também e deixo aberto para todo mundo aí, quem quiser conhecer. Pode entrar, tem as mídias sociais, né, só procurar lá no Instagram. Eu desenvolvi durante a pandemia aí várias palestras, foi o ciclo de palestra em psicobiologia da atividade física, está tudo gravado lá no YouTube. Quem quiser ver também está disponível. Muito bom. Muito bom, viu? E a pergunta, para você deixar suas considerações finais também, o que é que na academia do Hassan teria? Hoje, vamos imaginar que você abriu sua academia. Boa. O que é que na academia do Hassan teria? Eu penso que eu focaria principalmente nas pessoas que querem começar, né? Então, hoje o meu slogan, né, quando eu vou fazer as minhas atividades não gosta de fazer exercício, quer começar, quer dar o primeiro passo, me procura. Então, focaria especificamente nesse grupo e desenvolveria uma abordagem onde eu conseguiria ter mais interações com meus alunos, onde eu consigo acompanhar o desenvolvimento ao longo do tempo, né? Então, né, vendo se ele está gostando, se ele não está, ajustando, fazendo os pequenos ajustes que naturalmente a gente precisa nesse primeiro passo, e tentar buscar estratégias, colocar todas as estratégias comportamentais que existem, né? Eu trouxe algumas delas, mas existem várias, né? Então, por exemplo, ter um lugar para as pessoas ficarem, que tá ali, bater papo, trocar ideia, entendeu? Um ambiente social, um social, bater um papo. Uma extensão da casa, né? É a extensão da casa, né? Um lugar onde a pessoa quer, sabe, gosta de estar. Pipoquinha? Com certeza, pipoquinha. Pipoquinha, eu depois que eu vi a quantidade de pipoca que a galera come lá, eu fiquei assustado, mas pipoquinha... Tem pai que pega uns 10, você tá ali na eu borda acho da que eu piscina. era um desses. Eu acho que eu era um desses. Mas 10 pega. Raça, meu amigo, suas considerações finais, deixe sua rede social também aí. Muito obrigado por aceitar o convite, acho que aumentou o nível aqui do podcast. A gente está Que vê o Pedro Agrícola aí, agora o Hassan, e eu queria que você deixasse sua rede social e falasse com o pessoal, deixasse sua mensagem final aí pro pessoal que está em casa, o profissional de educação física, personal, até para quem não está praticando exercício físico, que pode ver esse podcast e cara, eu vou treinar a partir se interessar. de agora. Bom, então, minha rede social meu nome é difícil, né? Então, Hassan, já procura lá, HassanME20. É difícil, eu acho que até tem que melhorar isso, né? Eu não sou muito... Depois vou pegar umas dicas aqui São orientações para você. com o Mr. M. Mas é por isso que eu digo, procura lá Psicofis e aí a partir daí a pessoa se acha. E aí a minha mensagem ofereça uma experiência positiva, né? Uma experiência boa. Foque na experiência, estude e busque conhecimento focado em mudança de comportamento, né? Então, esquece, não quero dizer que biomecânica, fisiologia é ruim, não estou falando isso. Pensa que isso aí é o básico, e agora a gente está num outro patamar, a gente está subindo. Como eu falei, antes era fisiologia, depois tinha que saber biomecânica, agora a gente está indo num outro patamar que é comportamento humano. Então, foque em estudar comportamento humano, que isso com certeza vai fazer diferença. E para aquela pessoa que quer começar, né, como o público também abrange esse grupo, né, procure fazer uma coisa que você gosta. Esquece grandes metas, né? Eu digo assim, a pessoa fala, sabe uma proposta que ajuda bastante a pessoa a romper esse comecinho? Se propõe a fazer uma coisa tão insignificante que você não consiga deixar de fazer. Boa.
Porque isso você vai falar assim, não, mas é tão pouco. Então isso... Vira um hábito, né? Bota isso como meta. Na época que eu não consigo fazer, a minha meta é fazer... Eu gosto de fazer flexão de braço. Então eu deito lá e faço... Minha meta é fazer uma todo dia. Agora tu chegar lá, tu tá ali, fez uma, tu fala, pô, uma é pouco demais, né? Eu faço mais uma. 1% todo dia, né? É, uma forma de dizer isso, sabe? Então começa com o mínimo possível, que daí fica fácil. Depois, com o tempo, você vai se acostumando com a ideia, a coisa vai se tornando automática, e aí você começa a buscar novos horizontes. Esquece essa coisa de desafio, isso aí, olha, tá mais do que demonstrado na literatura que não é o melhor caminho de começar. Começa e para, né? Começa, o cara muda a vida, depois, 30 dias depois, ela volta tudo de novo. Marco, suas considerações finais, tem mais alguma pergunta, mais uma colocação? Fica à vontade aí. Gostaria de agradecer ao professor Hassan, né, de ter trazido para a gente aqui essas informações. É muito feliz também saber que estamos no caminho certo dentro da nossa realidade. A gente está bem próximo de algumas coisas que foram abordadas aqui. Momento de felicidade na Tubarão, né, Marco? Evento quase todo dia, né? Tem uma academia lá aqui em Natal que tem 188 milhões de confraternização no ano. E não é a empresa que faz, não, né? O número de confra é proporcional ao número de alunos. Isso é um bom sintoma. Quer dizer, se a galera tá fazendo confraternização é porque o negócio tá bom. Tem um cantor já com contrato vitalício. Fixo já. E é diretamente com os alunos. Eles levam pra beira da piscina, aniversariante. O cara vai com um tecladozinho lá. Já faz o toca aniversário lá. ali mesmo. Isso é um bom sinal. É bom, viu? E assim, dentro de tudo que foi falado aqui, né, eu fiz algumas pequenas anotações e coloquei alguns 4 pilares aqui. Questão da abordagem, né, que é bem importante, que é o cartão de entrada do aluno. Muitos dos alunos chegam nas academias e o professor pergunta, você já treina? O aluno fala, sim, treino, mas eu não sei o quão treinado o indivíduo é. Então, acredito que já é um ponto de partida, que é a questão da avaliação, que realmente é importante, para a gente ter esse direcionamento de forma mais assertiva. Um outro pilar que é a questão da personalização do serviço, né? Então, o professor falou a questão do idoso lá, que ele gostaria de andar de cavalo, tem esse prazer de querer voltar. O Evans deu o próprio exemplo, né, do cara que sente dor, e o profissional, ele entendeu que dentro daquela dor do Evans estava lá a questão postural do seu dia a dia, provavelmente dentro do seu ambiente de trabalho, utilizando o computador. A questão da aderência, né, do indivíduo, que está muito voltado à questão da personalização também. Quanto mais personalizado, de forma mais segura, melhor vou conseguir ter uma longevidade quanto àquela prática. E principalmente os resultados. Né? Os resultados, eles podem aproximar ou distanciar o indivíduo quanto a essa prática. E uma frase bem interessante que eu costumo falar com os alunos é que o melhor treino do mundo, ele não existe se ele for direcionado à pessoa errada. Então, o melhor treino é aquele que eu tendo a atender a necessidade e o que realmente a pessoa necessita. Perfeito, viu? Boa. Deu aula aí, viu? Realmente. Com você agora. Depois do nível dele, tem que ser melhor. Não tem nem o que dizer mais. Eu passei... Basta as 2 palavras. Eu só fiz as perguntas no começo e deixei o resto aí descendo ladeira acima, né? Não tem como dizer que é ladeira abaixo, porque foi ladeira acima aqui, viu? Mas agradecer o conhecimento compartilhado pelo professor Hassan. Também, Marco. E eu tô aqui, gente, entre tubarões aqui, viu, do fitness. Essa camisa tá bonita, viu, cara? Né? É o garoto propaganda. De zelador hoje, Jean, foca aí, Jean, na camisa do cara aí, Jean. Vestido de zelador aqui, aí, ó. Olha aí. Zelador de academia. Aí, ó. É porque ele chegou atrasado, aí se eu vou logo com a camisa... Eu vou andar com essa camisa agora no carro, porque se eu chegar atrasado, eu já visto ela, né? Dá aquela amenizada. Já para amenizar. Mas agradecer mesmo o conhecimento compartilhado, agradecer você que está aqui conosco. Tem conhecimentos aqui que foram trazidos e que serão implementados no digital. Tem coisas que dá para se implementar no digital. A forma como a gente divulga as nossas academias, o nosso trabalho, isso também influencia muito. Por que não olhar para o comportamento do nosso público para que a gente tenha uma referência melhor de como que a gente vai comunicar o nosso produto, o nosso serviço, né? Evans, toda reunião, toda vida que eu lhe vejo, quando a gente vai fazer reunião de estratégia de online, eu peço a você para atrair qual tipo de cliente para as nossas academias? É o cliente... Que não... É o cliente que não gosta de treinar. É o cliente que... É o que eu mais digo a ele. Esse cara
usa teu online para atrair pessoas, para a gente buscar pessoas que não se veem em academia, para ver se da maneira, assim, do que a gente já faz, a gente vai conseguir fazer com que ela tenha essa aderência à prática do exercício físico. Com certeza. E justamente esse conhecimento compartilhado hoje, ele vai nos ajudar muito nisso, nesse ponto, né? Porque agora a gente consegue, com ênfase, enxergar o comportamento, pegar o comportamento e enxergar como que a gente pode mostrar esse trabalho das academias, oferecer esse serviço que a academia tem e que pode ajudar essa pessoa, comunicar isso de forma que ela aceite essa proposta. Perfeito. Obrigado, meus amigos. Eu vou deixar uma mensagem final que é o seguinte. Você vê muito no mercado B2B, B2C. B2B, empresa para empresa. B2C, empresa para o consumidor, para o cliente. Preste mais atenção no P2. P2. Não é isso, Marco? Isso. P2P. P2P. P2P é de pessoa para pessoa. O seu negócio é pessoas. Hassan disse que a experiência, os clientes, as pessoas que estão lá precisam se sentir importantes. O centro do nosso negócio precisa ser as pessoas. A gente precisa traçar sempre metas, objetivos, seja financeiro, de vendas, mas o principal são as pessoas. Elas têm que estar dentro do planejamento estratégico, dentro do business plan. A gente tem que trazer as pessoas para o centro do nosso negócio. Nas minhas redes sociais eu falei num stories sobre calor. Nós estamos vivendo uma onda de calor em todo o Brasil. E essa poderia ser uma grande oportunidade de você mostrar para os seus clientes que ele é o centro do seu negócio. Que tal você colocar mais ventiladores nos locais onde eles mais estão presentes? De forma intencional. Onde é que meus clientes estão mais concentrados? Aqui eu vou colocar mais ventiladores para eles, porque está quente. Será que não tem uma sala com ar-condicionado que você nem entra na sala? Por que tu não tira o ar-condicionado dessa sala e coloca lá para o cliente? Porque esse é o momento de demonstrar que o centro do nosso negócio vão ser os nossos clientes. Façam isso e vejam a experiência do cliente melhorar. Consequentemente, ele vai frequentar mais, ele vai ter mais aderência à prática do exercício físico. Então, muito obrigado mais uma vez, meus colegas Evans, Marco, Hassan, mais uma vez. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube, o Zelador Cast. Acione o sininho, dá o seu likezinho. E todo sábado às 15 horas tem episódio novo. Tanto no canal no YouTube quanto no Spotify, tá bom? Gente, muito obrigado. E o próximo convidado do Zelador Cast será o presidente Ailton, presidente da CAD Brasil, diretamente de São Paulo. Vamos mandar o link para ele poder entrar aqui no nosso bate-papo e falar um pouquinho sobre qual é o panorama setorial, como é que está o nosso setor, para onde é que está caminhando as políticas públicas que envolvem o nosso setor, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!